Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara, uma boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui para apresentar um estudo nesta casa bendita, sempre tão acolhedora e tão amiga. E hoje vamos refletir sobre as questões 283 a 290 de O Livro dos Espíritos, que estão no capítulo 6º, na segunda parte desta obra, com o tema As Relações no Além-Túmulo. Nós vamos começar falando sobre o perispírito, que é um dos personagens do estudo de hoje. Sabemos que o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é extraído do fluido cósmico de cada mundo em que o espírito se encontra, variando, portanto, conforme a natureza desses mundos e está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Este invólucro fluídico, que é semimaterial, serve de veículo na manifestação do espírito no plano espiritual. Assim, ao desencarnarmos, o corpo físico sofre a decomposição natural da matéria e o espírito passa a se manifestar com o perispírito. Os espíritos comunicam-se entre si e é o fluido universal que estabelece a comunicação entre eles, servindo de veículo de transmissão de seus pensamentos. Portanto, podemos dizer que a linguagem de que os espíritos se utilizam é a do pensamento, e o fluido cósmico funciona como uma espécie de rede, interligando todos os mundos e permitindo que os espíritos se correspondam. Lembremos que é no espírito que está a consciência. O perispírito, ele é um simples agente de transmissão e de ação. Mas será que os espíritos podem dissimular seus pensamentos e se ocultarem uns dos outros? Dizem os benfeitores que não, que tudo é patente, visível, principalmente para os que já atingiram graus mais elevados. Os espíritos podem até afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem, a não ser em situações específicas, quando julgam necessário e útil se tornarem invisíveis. Conforme a categoria que ocupem, eles podem se ocultar dos que são inferiores, mas nunca dos que são superiores. Os bons espíritos vão a toda parte e se ocupam em auxiliar aqueles menos esclarecidos a combater as más inclinações. As regiões, porém, habitadas pelos bons, ficam interditadas aos espíritos imperfeitos, para que eles não perturbem essas regiões com suas paixões inferiores. É por causa do perispírito que os espíritos conservam e comprovam as suas individualidades, distinguindo-se uns dos outros. Eles jamais perdem as suas individualidades e reconhecem-se entre si pelos laços familiares e de amizade que construíram quando eram encarnados. Assim como reconhecem também seus adversários,
A vida passada de cada um deles é vista como em um livro, inclusive a passagem da vida corporal a outra. Como já não há mais nenhum véu material que turbe a inteligência, os espíritos são capazes até de lembrarem daquilo que haviam apagado de sua memória. E, se necessário, os espíritos podem se reconhecer pela aparência que tinham quando estavam encarnados. Sabemos, no entanto, que o perispírito obedece ao espírito e, de acordo com a sua evolução, pode tomar a forma que desejar. Como o espírito que acaba de retornar à pátria espiritual ainda está pouco familiarizado com seu novo estado, os espíritos que vêm recebê-lo se apresentam sob uma forma que possam ser reconhecidos pelo recém-desencarnado. Então, podemos lembrar que a alma, ao deixar o corpo físico, passa algum tempo por um estado de perturbação. E, dependendo da elevação de cada espírito, esta perturbação, ela pode variar. Se o espírito estiver em grau elevado de aprimoramento, isso é, de purificação, ele se reconhece quase que imediatamente, pois se libertou da matéria física antes que cessasse a vida do corpo. No entanto, aquele que está mais preso à matéria guarda por muito mais tempo as impressões materiais. Para ele, tudo, em princípio, é confuso. Sua alma precisa de algum tempo para entrar no conhecimento de si mesma. Ela fica aturdida, como se despertasse de um sono profundo e procurasse se orientar sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado vão voltando gradativamente à medida que a influência da matéria vai se apagando e a névoa que obscurece seus pensamentos, ela vai se dissipando. Inclusive, há espíritos que não demoram muito para se conscientizarem do seu estado espiritual e logo reconhecerem e abraçarem aqueles que os cercam. Entretanto, há outros que voltam ao plano espiritual sem perceber o transe em que se encontram. Ficam apegados aos seus despojos mortais por muito tempo. O tempo, portanto, ele é variável. Pode durar horas, muitos meses, ou até muitos anos. Tudo, como eu já disse, depende da evolução do espírito. Mas como a bondade de Deus é infinita, ninguém fica desamparado. Existem multidões de espíritos encarregados de dar assistência compatível com as necessidades de cada desencarnado. Esses laços familiares e esses laços de amizades que foram construídos no mundo material, eles jamais se desfazem. Assim, quando desencarnamos, estes espíritos amigos vão ao nosso encontro e eles ficam felizes com o nosso regresso e nos ajudam a nos desprender dos limes corporais. Podemos, inclusive, nos encontrar com muitos daqueles que conhecemos e perdemos de vista durante a vida terrena. Mas essa graça não é concedida a todos.
a depender daquilo que plantamos, da qualidade das nossas conquistas durante a vida corpórea. Seremos sempre atraídos pelos nossos semelhantes. E como dizem os benfeitores, nas questões 287 e 289, a alma do justo é acolhida como um bem-amado irmão, desde há muito tempo esperado. Porém, a do mal, a do injusto, sobra para ela um isolamento. Isso é, o isolamento ou a companhia daqueles com quem sintoniza. A cada um segundo as suas obras, dizia o Mestre Jesus. É claro que os espíritos inclinados ao mal ficam satisfeitos quando veem outros seres com eles que se assemelham. É a lei da afinidade. A maioria deles ainda não foi tocada pelo arrependimento. E por isso não sente nenhum pesar pelo mal que fez e que ainda continua fazendo. Esses espíritos ainda se encontram endurecidos, insensíveis e querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentaram. Nos livros de André Luiz, por exemplo, podemos ver perfeitamente como funciona a vida no plano espiritual. Quem não se lembra do livro e do filme Nosso Lar? Felizmente, o que é consolador para nós, o estado de infelicidade, é transitório. Felizmente, o que é consolador para todos nós, o estado de infelicidade, é transitório. Porque todos nós fomos criados para a perfeição. E a perfeição relativa cabe aos espíritos imortais, já que só Deus é a perfeição absoluta. Mas nem sempre os parentes e os amigos se reúnem após a morte. Isso depende do grau evolutivo deles e do caminho que estão seguindo, procurando progredir. Assim, quando um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não há como eles ficarem juntos. Poderão se ver de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, a não ser quando puderem caminhar lado a lado ou quando estiverem se igualado na perfeição. Dizem os benfeitores que a privação de ver os parentes e os amigos é uma lição, um aprendizado para o espírito que precisa se educar. E o caminho de ascensão é o aperfeiçoamento pessoal, moral, intelectual e espiritual, agindo no bem, vivendo o amor ao próximo, seguindo as lições e os exemplos do Mestre Jesus, na prática e no dia a dia. Essa é a melhor bagagem que podemos levar ao voltarmos para a pátria espiritual. Lembremos sempre aquela frase do Evangelho segundo o Espiritismo que tanto conhecemos. Fora da caridade não há salvação. E aqui, meus amigos, encerramos o nosso estudo de hoje sobre as relações no além-túmulo, tema de O Livro dos Espíritos, que nos leva a muitas reflexões, principalmente a importância de aproveitarmos todas as oportunidades que nos são oferecidas para nos tornarmos espíritos cada vez melhores. E, novamente, quero agradecer aos companheiros do Centro Espírita Ibirajara pela oportunidade de estudo
e a oportunidade de aprendizado. E agradecer a todos que estiveram nessa noite aqui unidos, interligados, neste momento, buscando uma palavra de amor, uma palavra de luz, e que se sentiram acolhidos por essa vibração junto ao Mestre Jesus. Muita paz a todos.